Neste vídeo eu vou mostrar algumas informações sobre capacitores, explicar sobre por que eles estragam, por que eles estouram, por que às vezes parece que ele vai criar um segundo capacitor e por que às vezes ele parece que não tem problema e simplesmente não funciona. Aqui vocês podem ver que existe dois tipos de capacitores. Eu vou falar da linha de motores elétricos, especialmente de motores elétricos. Não vou falar de circuito eletrônico, que esses capacitores também podem ser usados em circuito eletrônico, alguns específicos, que eu vou comentar também, mas eu não vou falar especificamente sobre eles. Esses capacitores, eles são divididos em dois tipos de capacitores: o permanente, que é o branco, e o de partida. O de partida, que costuma ser preto, encapsulamento. Esse material, se eu não me engano, é o mesmo material que é feito o tampa de panela, aquela alça de panela. Tem os de plástico também. No caso, são um desses aqui, ó. Esse aqui é plástico. O que acontece? Esse daqui tem até um aberto, o do preto. Olha como ele é feito. Esse aqui estourou, tá? Por que esse daqui ele estoura? Aqui dentro tem um líquido que é que esse papel ele fica úmido com ele. É um líquido tóxico, tá? Não é para mexer nele. Aqui eu vou mexer porque tá seco. Esse daqui já tá estourado. Então esse líquido já foi embora. Olha só como é que ele é. E aqui ainda tem um pouquinho do sinal do líquido. E como ele é feito? Simplesmente ele tem duas camadas. Camada 1 e camada 2. Camada 1 e camada 2. Esse capacitor, ele é de corrente alternada. Ele é de corrente alternada, mais precisamente de 60 Hz. Esse daqui, ele é um alumínio, só que ele não é um alumínio comum. Ele foi misturado com algum outro material que eu não sei direito. E ele fica frágil, olha só. Ele fica muito frágil. Este tipo de capacitor, ele é diferente. Eu vou tentar abrir, ó, olha só. Vocês podem reparar, ó. Ele é filme de poliéster. Por isso que eles falam capacitor de filme de poliéster.
Eu consegui arrancar um aqui, ó. Pode ver a estrutura dele. Eu vou tentar desmembrar ele aqui para ter uma informação mais precisa. Antes de eu desmembrar, eu vou fazer uma explicação aqui. Este é um capacitor de 60 UF. Este é um capacitor de 60 UF por 250 volts. Este é um capacitor de 60 UF por 250 volts. Tem bastante diferença. E não é pela marca. É pela proteção. Ou de 250 ou de 400. Eu vou explicar isso mais precisamente quando eu desmontar este daqui. Primeiro eu vou fazer um teste. (60) tá dando 59. Esse capacitor ele está bom. Esse capacitor ele não tem problema. Como porém esse capacitor ele tá bom, esse capacitor não tem problema. Não vou usar ele mais, esse capacitor está descartado. Mas para explicação eu vou tentar abrir um outro que está mais danificado do que esse. Aqui, ó. Um de 20 por 250 tá dando 9,8. Vou abrir ele e aí eu vou voltar com a explicação. Consegui abrir aqui. Aqui já começou a aparecer o filme de poliéster. Consegui arrancar as laterais. Essa é uma camada de proteção. Não é a parte da capacitância ainda. Agora vem a parte da capacitância. E assim vai. Foi. Esse daqui já é um pedaço bom para mim acabar fazendo a explicação. O filme de poliéster, como vocês podem ver, aqui ainda tem a camada de alumínio e aqui não. É nessa parte que acaba perdendo a capacitância. E nessa parte de cá, que do início aqui vocês conseguem ver. Esse lado de cá tem, esse lado de cá não tem. Por quê? Esse lado de cá vem o contato na parte de cima. E na parte de baixo tem um segundo filme desse, que é o contrário desse. Deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo arrancar.
Que bagunça que isso faz. E é um filme de poliéster bem fino. Por isso que se chama filme de poliéster. E por aí vai. Este daqui, pelo que eu tô percebendo, por ele ser de 250 volts, UF 250 volts, ele não tem dupla camada, como os de 440 tem. Ele só vai ter uma. E o que que acontece? Aqui eu não consigo identificar. Mas esse daqui ele é pintado dos dois lados. Ele acaba tendo essa proteção dos dois lados. Só que aqui, ó, bem na pontinha, quase não dá pra perceber. Tá vendo como é que tem uma diferença? Aí o que que acontece? Esse filme aqui, de um lado, ele começa aqui, vai até o final. Do outro lado, ele começa na borda, não vai até o final, e daqui ele vai até o final, para dar a capacitância. E aqui já dá para ver. Tem meio que uns picotados aqui no meio. Isso é a falha. E aqui dá para ver um leve ressalto também. Que é a falha do capacitor. Provavelmente esse capacitor iria evoluir até este ponto aqui, ó. Aqui já dá para perceber que ele é bem mais grosso do que aquele outro filme. E esse também é o de 60F. Que dá para perceber também um pouco fosco no brilho. E nesse caso, foi isso que aconteceu dele danificar.
Isso é plástico com alumínio reciclado. Vai ser jogado no lixo reciclado. E por que que isso acontece? Ele estoura desse jeito. Há duas possibilidades. Fim da vida útil do capacitor, que ele tenha vida útil. Fim da vida útil do capacitor, que ele tenha vida útil. E a outra possibilidade é alteração na rede elétrica. Por quê? Tem a espessura do poliéster. Tem a espessura do poliéster. A taxa de proteção desse poliéster para a energia sair deste lado e vir para este lado, nesse daqui é de 250 volts. Num que tem a camada dupla é de 400 volts, dependendo da espessura do filme de poliéster. Igual aqui, ó, esse capacitor de 60 UF por 400 volts. Se caso ele trabalhar em 60 UF, em 400 volts, até 400 volts, ele pode trabalhar em até 3.000 horas, sem problema. Chegando nisso, aí tem que fazer a manutenção, verificação, se caso ele perdeu a potência. Tem alguns aqui também que é tanque de guerra. Não quer dizer que ele seja ruim, não. Só que esse daqui, ó, esse daqui tem a data. Ele é de 86, nona semana de 86. Eu tenho aqui, ó, primeira semana de 2012. Entre alguns outros aí. Alguns nem vem mais. Igual esse aqui, ó, já não vem mais a inscrição. Mas a maioria é isso daí. O que que dá para fazer para não queimar? Igual esses capacitores aqui. É os pretos, capacitor de partida. O que que dá para fazer para ele não queimar? Primeiro, não tem como proteger ele sem consertar o erro. Se ele estoura, é por algum motivo. Se ele estourou, é porque alguma outra coisa está com problema e danifica este tipo de capacitor. Esse capacitor, ele é um capacitor chamado de partida, ou seja, ele só vai ter o funcionamento enquanto tiver dando a partida no motor. Antes do motor atingir 80% da rotação do motor. Se o motor trabalha em 3.600 RPM até mais ou menos 3.000 RPM, ele ainda vai estar ligado. Após isso, ele desliga. Temos aqui um interruptor para o capacitor. Um lado vai para o motor e um lado vai para o capacitor. Este é um interruptor, ele tem o contato. E quando o motor está desligado, ele fica desse jeito, bem pressionado mesmo. Quando o motor está ligado, existe essa peça que se chama centrífuga. Quando o motor está ligado, a centrífuga aciona. Quando a centrífuga está acionada, o interruptor, que se chama platinado, está aberto. Então não está passando energia. Quando o motor está desligado, ele aciona o platinado. Já o capacitor permanente não. Ele trabalha diretamente ligado. Enquanto o motor está funcionando, ele está passando energia nele. O consumo de um capacitor desse não é fácil de medir. Um capacitor desse pode variar. Eu já vi capacitores desse de 60 UF, de 400 volts, trabalhar em bomba de 12,5 com 11 amperes de consumo. E eu já vi trabalhar com 5 amperes de consumo.
fazendo a medição com aparelho próprio para medição. O alicate amperímetro. O alicate amperímetro. Então, pode variar. A forma mais indicada de se fazer o teste dele é com o capacímetro. Com o capacímetro. Sempre na hora de usar o capacitor, pega uma chave encapada, sem estar ligado no motor, e fazer a descarga. Fazer curto, fechar curto. Fazer curto. Sempre quando for fazer o teste no capacitor, no capacímetro, pegar o capacitor e fechar curto com a chave, tem que estar encapada. De preferência com luva, não igual eu. Encapada. O capacímetro. E fazer o teste. De 60 tá dando 52. Ele perdeu a capacitância. Obviamente fazendo isso aqui, ó, criando buracos no filme de poliéster. Acho que não dá pra ver muito bem pela câmera. Aí criando buraco no filme de poliéster. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. E a faixa que eu falei na beirada. Então, também temos esse tipo de capacitor. Esse capacitor é o capacitor de alta voltagem, high voltage. Ele é de 2100 volts. Vou falar depois também sobre ele. Como proteger esse tipo de capacitor para não queimar? Tendo relé falta de fase, chave magnética e, se caso for um motor de alta potência, uma chave estrela triângulo para fazer a segunda partida. Esse capacitor, se caso passar muita energia nele, chutar assim, depende muito do caso, superior a 30 segundos de energia, ele vai reduzir a vida útil, e se não reduzir, ele estoura, explode. Literalmente, ele explode. Explodindo, faz isso aqui, ó. Esse aqui é outro que acabou indo pelos ares. Tá vendo? E aí, o que que acontece? Explodindo, ele causa... Na verdade, quando ele explode, se o motor já estiver em funcionamento, ele não causa nada. O motor continua em funcionamento. Se caso ele explodir na hora da partida e o motor não funcionar, ele queima o motor. Por isso que tem que ter um quadro elétrico com relé falta de fase, com relé
de alteração de energia e com a chave magnética, aquele com a chave magnética VEG Lombardi que costuma ter. Caso a energia esteja muito baixa, o motor não vai ter funcionamento, não vai rodar de forma correta. Não quer dizer que o motor esteja queimado, mas não vai rodar de forma correta. Correta como? Ele não vai atingir os 80% da rotação para desarmar o capacitor. Não desarmando o capacitor, ele estoura. E também o que acontece? Se a energia estiver muito longe do transformador, por exemplo, um motor de 5 cavalos a 1 km de distância de um transformador, funciona. Se for um motor, um transformador trifásico com o motor monofásico, não vai funcionar corretamente. Ele teria que ter um transformador monofásico, que ele libera 250 volts, e o transformador trifásico somente libera 220. O transformador monofásico libera 250. E para chegar lá na ponta, ele vai chegar, claro, com um fio específico, mais de 40 milímetros de preferência. 40 milímetros, 1 km tá tranquilo para um motor de 5 cavalos, somente ele. Aí ele não estouraria. Se colocar um cabo de 10 milímetros, que eu já vi gente fazendo isso, ele estoura. Outra coisa também, ele tem uma vida útil. Esse líquido lá dentro, ele sai, tá vendo como é que tá esbranquiçado? Tá vendo como é que tá esbranquiçado? Ele saiu, ó, saiu, ó, saiu. Por isso que a maioria desses capacitores, mesmo estando bom, ele acaba não tendo mais a capacitância. Já o capacitor branco, ou neste caso aqui, invólucro de alumínio, esse aqui é de alumínio, este daqui é também de alumínio. Esse aqui eu já coloquei um vídeo desmontando ele. É horrível, não compre dessa marca de capacitores de alta voltagem, não serve. Eu vou desmontar um desse aqui para vocês verem. Este daqui, ele é similar a este daqui. Porém, o que acontece neste daqui? Esse daqui é um líquido à base d'água, não é um óleo. Este daqui ele é a óleo, capacitores a óleo. Tem o CH85, classificação do capacitor a óleo. Não falei sobre isso. CBB60, VEG. A VEG é diferenciada. Aqui eles não colocaram. Eles têm classificação própria deles. EPEX CBB60. Um importado. Este daqui é de bomba caneta. CBB60. Então eles têm as classificações dele.
Um capacitor de 40 por 380. Olha o tamanho. Esse daqui é de 86. Olha o tamanho dele. Um de 40 hoje. Um de 25 por 440 volts. Um de 40 hoje seria desse tamanho aqui, ó. 45 por 250, ó. Dá muita diferença. Continuando a explicação. Por que que esses capacitores estouram e como proteção para não estourar? Primeiramente, eles estouram pela oscilação elétrica que acaba fazendo isso aqui. Surto elétrico. A energia vai de um lado para o outro, causa chama, vai de um lado para o outro, causa chama, vai aumentando até acontecer isso daqui. É muito comum. Para motores que tem capacitores de partida junto com o capacitor permanente. O motor funciona sem o capacitor permanente? Funciona. Porém, o que vai acontecer com o motor? Tudo que tem de emenda de fio elétrico vai aquecer. Tudo que tem de conector vai derreter. Disjuntor só vai ficar desarmando quando não estraga. Vai consumir mais energia. Vai ter uma redução da potência do motor. E vai ter um aumento do aquecimento do motor elétrico. Tudo por causa disso daqui. E este daqui? Não acontece nada. Só não liga. E se insistir, queima o motor. Como havia dito, temos vários modelos, várias tensão, várias potências. Para bomba caneta, que costuma ser destes modelos aqui, ó. Este aqui, este daqui também era um. Este aqui. Funciona se eu colocar um desse aqui. Funciona muito bem, eu já troquei de vários. Preciso fazer alguma alteração na parte elétrica? Não. Não precisa. Eu vou fazer um vídeo separado, só como substituir um capacitor deste daqui. Provavelmente amanhã eu vou fazer e lançar futuramente. Isso aqui é uma parte elétrica. Desse daqui, como queimou tudo, a gente não coloca borne, elétrico, mas a gente substitui simples emenda, igual eu vou fazer do que eu vou mostrar amanhã. A vida útil de uns capacitores desses daqui está relacionada à voltagem de trabalho. Algumas pessoas que dizem que o capacitor da VEG é melhor do que a Apex. Apex é melhor do que a IPC, que eu estava vendo aqui. IPC é melhor do que o importado. Então assim, não é por marca, é de acordo com o uso, energia e quantidade de tempo de uso, quantidade de tempo em funcionamento. O que acontece? Quanto mais tempo, menos ele vai ter de vida útil. Aí é que tá, aquela pessoa vai lá e fala assim: eu tenho uma bomba que eu trabalhei 1 ano com ela ligada direto e não me deu problema. Foi só eu falar que começou a dar problema. Tá. Geralmente, quando é isso, é uma bomba caneta que o pessoal fala. Eu tenho um cliente aqui que já ficou 3 anos sem desligar a bomba caneta dentro de um poço dentro de um poço d'água. Eu já vi isso. Eu confirmei.
E o que eu descobri? O capacitor original era um de 380 volts. E o dito cujo colocou um de 440. Resultado: óbvio que a vida útil aumentou. Se ele tivesse colocado um de 380, o que aconteceria? A vida útil do capacitor seria reduzida. Por exemplo, conta básica de matemática. Um dia tem 24 horas. 24 vezes 4, calculando redondamente, 100 horas para 4 dias. 1000 horas equivale ali mais ou menos a 1000 horas equivale a 40 dias. 3000 horas é 120 dias. E aí? 120 dias. A cada 120 dias, se o cliente deixar direto, vai ter que trocar um capacitor. E aí? Aí não tem o que fazer. O cliente acha ruim. Aí o que a gente faz? Se ele for de 250 volts, a gente geralmente substitui por um de 400. A vida útil dele pode chegar a 10.000 horas. Se eu não tiver de 400, coloca um de 440 ou de 450, igual este aqui. Outra utilidade que esse pessoal, que os clientes que a gente tem que usa muito, geralmente aquele de 20 UF. Geralmente é desse aqui, ó. 30 UF épicos. O cliente usa para cerca viva, aquele choque que eles falam, aquele aparelho de choque é de cerca elétrica, cerca viva não, cerca elétrica. Como ele trabalha? Ele tem uma rampa. Ele carrega até mais ou menos 300, 350. Aí o triac arma, aí ele cai para zero. Aí ele carrega de novo, ele vai fazendo a rampa, aí cai para zero. Ele vai fazendo essa rampa. A vida útil tende a melhorar. Eu tenho cliente que só substitui esses capacitores pelos da Apex. Aí eu já tenho cliente também que só substitui pelos da VEG de 440. Então assim, é bem complicado essa área de capacitor. Tentei fazer um vídeo bem completo, igual vocês viram, explicação. Eu vou tentar abrir um desse capacitor aqui agora. Isso vai feder demais aqui. Mas tá, vou tentar abrir. E tentar abrir só para vocês verem. Esse aqui, vou tentar abrir um capacitor desse só para vocês verem. Este capacitor, ele tá em curto. Eu vou mostrar onde ele tá em curto.
Meu Deus, que caatinga. Para quem conhece a área de agricultura, o cheiro se assemelha a Roundup. Reciclagem. Este é o famoso capacitor a óleo de micro-ondas.
Como vocês podem ver, este é o filme de poliéster capacitor de 250 volts, muito fraquinho. Este é o filme poliéster do capacitor de 2100 volts, ó. Bem diferente. E este daqui é o alumínio que vai para reciclagem. Então por hoje é só. Qualquer dúvida, então por hoje é só. Amanhã eu vou fazer um outro vídeo sobre ligação de caixa de capacitor. Vou tirar mais algumas dúvidas sobre a ligação desse tipo de bomba para alguém que tinha me perguntado sobre isso. Até.